sensação de vocês para esse ano, o planejamento e como vocês estão se sentindo para esse ano? Martim, a nossa meta principal é o acesso, né? A gente montou um time, a minha vinda para cá foi muito por conta disso, né? Eu tinha trabalhado com o Marcelo Cabo na categoria de base, foi meu treinador, né? E quando recebi o convite, o primeiro tópico da conversa foi esse, o acesso, né? Então isso me motivou. Eu tinha algumas coisas de Série B, mas que não estava muito afim, estava muito mais propenso a parar do que a continuar, né? E quando o Marcelo me ligou, eu já havia jogado aqui no rival, né? Conheci a torcida do Remo, já havia jogado contra o Remo e vi que era uma oportunidade de assumir um protagonismo mesmo na Série C, né? E de trazer o Remo de volta para a Série B, né? Que é um time que, com a torcida que tem, né? Com o trabalho que o presidente veio fazendo, um cara muito sério, né? Vem organizando a casa. Então acho que no mínimo a Série B o Remo merece estar. Ô, Muriqui, você falou que trabalhou com o Cabo na divisão de base, foi no Madureira? Madureira. É mais fácil ou mais difícil trabalhar com o homem hoje? Cara, eu trabalhei com ele pouco tempo, né? Porque logo em seguida ele saiu. E eu também saí pro Vasco na minha primeira oportunidade. E então, assim, foram 2 meses de trabalho mais ou menos, assim, pouca coisa, assim. Na realidade, eu trabalhei com ele pouco tempo, né? E agora, cara, tá maduro, né? O cara amadureceu, o cara tá mais experiente, então, assim, hoje o cara consegue ter uma noção maior das coisas, né? Antigamente, na época, ele devia ter uns 36 anos, por aí. Então, vai amadurecendo, né? Eu também amadureci muito como atleta, né? Tô praticamente encerrando a minha carreira, mas, assim, hoje tá mais fácil. Eu fiz um jogo do Remo na Copa do Brasil, acho que a classificação anterior para essa fase, para a terceira fase. Me chamou a atenção o nível de jogo de alguns jogadores. O Pedro Vitor, ponta esquerda, muito rápido. Os 2 laterais bem presentes. Tem um volante, vou até lembrar aqui o nome dele, Pablo Roberto, um jeitão de Calvin Phillips ali do futebol. Bom jogador. Agora, a minha pergunta para o Muriqui é a seguinte. Eu falei, Muriqui, que me surpreendeu bastante a defesa do Corinthians com perseguição individual e abrindo espaço no miolo da zaga. Vocês tinham essa instrução do Marcelo Cabo para explorar esses espaços de perseguição individual do Corinthians? Então, o nosso jogo ele é caracterizado pela posse de bola, né? A gente, normalmente, os jogos que a gente faz aqui, a gente sempre tem muita posse de bola, né? E a gente sabia que o jogo contra o Corinthians a gente teria menos posse de bola e teria que ser letal nos contra-ataques, né? Porque as oportunidades de contra-atacar iam surgir, porque o Corinthians joga muito com a bola no pé, né? Não tem muita profundidade, né? Muito jogo de toque, muito jogo de bola de pé. E no momento que eles perdessem a bola, eles demoram um pouco para recompor, né? Eles pressionam muito o homem da bola, mas a transição defensiva é um pouco mais lenta, né? E se você notar nos gols aí, você vai perceber isso. Então a gente o Marcelo tinha avisado isso pra gente, né? No dia anterior, né, porque a gente praticamente não teve tempo de treinar, porque a gente havia jogado no domingo, né, e uma das instruções foram essa, né, de poder tentar tirar a bola da pressão, né, mudar a bola de corredor, né, porque com certeza a gente teria espaço para poder contra-atacar, e foi isso que aconteceu, né, nos 2 jogos que a gente teve, na maioria das bolas que a gente teve de próximo de fazer o gol, a maioria delas foram de contra-ataque. Muriqui, você tem agora aí no Remo, quer fazer alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta pro Muriqui. Ontem, quando começou o jogo do Remo, o jogo do Paysandu e Fluminense tinha acabado. Acabado de acabar. Vocês sabiam do resultado? Ou desliga ou essa rivalidade... Como é que vocês reagiram ao resultado do jogo do Paysandu ontem? Antes de começar o jogo, falaram pra gente, mas isso a gente sabia que ia acontecer, né? Isso daí a gente já sabia que isso ia acontecer. O Flamengo tomou de 4. Não é possível que o Paysandu vai... Enfim, mas a gente sabe como o Fluminense está num momento muito bom, né? E, enfim, não tem nem o que falar do Fluminense hoje em dia, né? É óbvio que os caras iam ficar sabendo também, né, Martim? Para encerrar, Muriqui, você falou aí que tá em fase final de carreira, 36 anos. Eu não esqueço a idade do Muriqui. Eu não sei nem a idade do meu pai direito, mas do Muriqui eu não vou esquecer nunca mais. Vocês têm o Caeté pela frente agora nas quartas de final do Paraense. Óbvio que vocês têm essa responsabilidade e o foco total, né, também na competição, no jogo, no seu próximo adversário. Mas também a gente não dá pra mentir, né, Muriqui? Ainda mais você nesse estágio da sua carreira que você tá, um cara muito mais maduro, que já passou por muita coisa, que um jogo do tamanho que foi o jogo contra o Corinthians e uma possibilidade real de avançar para a próxima fase de uma Copa do Brasil, que não só esportivamente, mas financeiramente também é uma competição que fala muito pro clube.
isso aí vai passar na cabeça de vocês até o jogo da volta. Tá marcado pro dia 26 de abril. Já começaram a falar, cara, conversar um com o outro, falar, rapaz, olha que dá, hein? Olha, a gente, quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, né, a gente conversou entre a gente estava concentrado até no dia do jogo, do sorteio, porque a gente tem jogo contra o Paysandu no mesmo dia, e a gente falou assim, cara, é difícil, mas a gente dá para competir, e foi isso que a gente se propôs a fazer, competir, sabia que do outro lado tinha um time de muita qualidade, né, como eu falei, com uma folha salarial altíssima, com investimento muito superior àquilo que o Remo tem hoje em dia, mas principalmente dentro de casa a gente podia competir e poderia sonhar com isso, né? Acho que sonhar nunca é demais, né? Então foi isso que a gente trabalhou, cara. Eu acho que a classificação ela vai depender muito da nossa postura, né? Se a gente vai entrar acuado ou se a gente vai entrar do mesmo jeito que entrou ontem. Eu acho que se a gente conseguir competir como competiu ontem, a gente tem chance de classificar sim. Eu fiz o meu dever de casa aqui também e eu vi que o Muriqui, apesar de 36 anos, jogou 6 partidas contra o Corinthians, uma pelo Ituano, 3 pelo Avaí, uma pelo Vasco, agora contra o Remo, agora pelo Remo contra o Corinthians, e foi o primeiro gol do Muriqui contra o Corinthians na carreira dele. E o Gustavão aqui, Xavier, na hashtag tá na área, perguntou, parece o Muriqui que jogou na China, é ele, cara. 5 vezes campeão chinês. Pô, rapaz, é o rei da China. Aí o Muriqui, ô meu garoto, um abraço, obrigado pela participação. Boas quartas de final aí para essa torcida do Remo, uma torcida apaixonada. Vocês tenham um bom resultado pela frente. E bom jogo na volta contra o Corinthians, que o Muriqui sabe que não vai ser fácil. Um abraço, meu velho. Obrigado, Igor. Obrigado a todos aí, tá? Grande abraço pra vocês. Tamo junto. Muriqui, cara. Ele mesmo, a carreira do Muriqui extensa. O torcedor do Vasco também guarda com muito carinho aí sempre do Muriqui. E a gente sabe como é que vale pro time, né? Por exemplo, do Remo, um investimento, né? 3 milhões e 3,3 milhões vale a classificação para a próxima fase, para as oitavas. Para um time de Série C, é muito. Para qualquer time, né? Hoje ninguém pode. Né? Até para times da Série A é bastante dinheiro, mas para um time da Série C é. Para o Corinthians também. Se perder, se for eliminado, é um baque no orçamento. Porque tem o planejamento do ano. Vamos chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Impacta diretamente desse planejamento que é feito lá no início da temporada. No caso do Remo, resolve o ano. Exatamente. Então, um abraço pro Muriqui, pro esse time do Remo, a galera que tá aí se preparando pro jogo da volta agora, contra o Corinthians, que é difícil pra caramba. Tem um detalhe que não pode passar despercebido. Que o jogo do Remo contra o Corinthians, a volta, comando do Corinthians, é 3 dias antes do jogo confronto contra o Palmeiras no Brasileiro. Verdade. Rapaz. Agora no ano passado, o Vitor Pereira, como técnico do Corinthians, poupou jogadores contra o Palmeiras, perdeu e foi assim... Foi um negócio sério em São Paulo. Você sabe que quando fala o nome do Vitor Pereira, causa arrepio em vários televisores. Então, nesse caso aqui é só um televisor da Tilt. É só um contexto histórico aqui, não tem? Não. Assim, eita, mas por enquanto, então a gente tem esse resultado da ida. O Remo fazendo 2-0, merecendo a vitória para cima do Corinthians. Lá no Mangueirão, uma festa bem legal do torcedor. E a volta marcada para o dia 26 de abril. O Corinthians, claro, tem total condição de virar, mas vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar muito mais do que está jogando aí do que jogou na partida de ontem. Ele continua